Bom dia, cá estou eu para o primeiro direto com aqui a minha convidada que vai passar a ser todas as semanas. E se és daquelas pessoas que têm alguma tendência para te saltar a tampa com facilidade e depois ficas-te a sentir mal, junta-te a nós, fica comigo até ao fim. Comigo, conosco. Porque, onde é que está? Olha, Mariazinha, boa tarde. Um beijinho grande, espero que esteja tudo bem convosco. Aqui à espera então da minha convidada. Quem é que aí desse lado tem aquele mau feitio como eu era durante muitos anos e que a tampa saltava com facilidade? Querem deixar aqui um isto? Gisela, e tem aqui a ver aqui a que anda aqui a minha convidada. Então ontem estamos. Ahá! Ui, peraí. Ahá! Ah. Peraí, que isto está assim, ajustar aqui um bocadinho melhor para não me cortar a cabeça. Bem-vinda, Hilda! Que é a nossa primeira live juntas. Primeira muita, se quiser. Exato, vamos fazer. Nós temos aqui um trabalho que eu pessoalmente acho interessante, também muito o da Hilda, mas antes disso queríamos, para quem não nos conhece e se calhar quem vir que não me conhece a mim, eu sou a Sandra, tenho este projeto do Growing Together e o que é que me trouxe até este projeto? O meu mau feitio, eu era daquelas pessoas a quem a tampa realmente saltava com muita frequência, porque eu cresci sem nenhuma autoestima, sem nenhuma autoconfiança, a levar muito para o pessoal aquilo que as pessoas me diziam, eu considerava tudo um ataque, e então tinha aqui esta forma de lidar, de não saber lidar com as minhas emoções, que me fazia a tampa saltar. Além disso, apesar de eu vir da área das artes, muito coisas manuais e tudo, eu fui trabalhar para um banco, não tem nada a ver, não é mesmo? Com 23 anos ainda, e muitas das situações com que eu vivia no dia a dia me provocavam, me tocavam aqui nos meus valores que eu hoje identifico, os meus valores principais de respeito, de justiça, e depois lá está, a minha tampa saltava com alguma facilidade. Por isso hoje, e principalmente quando isto começou a tocar em casa com a minha filha mais nova, assim, temperamento forte, e a provocar muito conflito, eu comecei a trabalhar comigo mesma, cheguei à parte da parentalidade e hoje trabalho estas duas componentes de cuidar de nós, aquele processo que eu fiz pessoalmente e de saber como lidar com as emoções dos nossos filhos, ser o exemplo que nós queremos daquilo que desejamos que os nossos filhos venham a desenvolver. Hilda, a minha convidada, mas parceira neste projeto, muito obrigada por aceitares e isto não é bem um convite, isto acho que foi aqui uma ideia que nasceu da conversa. E conta-nos aqui um bocadinho de ti, quem és tu? E surgiu desta conversa porque nós efetivamente trabalhamos a mesma área, a área das emoções, não é? Queremos ajudar os outros a se conhecerem melhor e a se compreenderem melhor. E isso também partiu da minha própria necessidade de perceber como é que eu conseguia superar as minhas reações. Devido à minha história de infância, muitas das vezes bastava-me ouvir um tom de voz, uma frase típica, uma palavra e a mim saltava-me logo, mas no meu caso eu não era saltar a tampa no sentido de começar a barafustar, era mais no sentido de engolir para dentro e era capaz de andar uma semana inteira a remoer naquilo. Portanto, é uma outra forma de nos saltar a tampa, só que não salta para fora, salta para dentro, que às vezes é bem pior. Por isso, muito obrigada pelas pessoas que estão connosco. Eu sou Hilda Ferreira, podem-me seguir já no Instagram em Vibra pela Vida e a Sandra no Growing Together, right? Exatamente. Se olá a Sara, que também está aqui a dizer, a juntar-se. Aliás, a Sara que nos juntou. Se não fosse pela Sara, nós não nos tínhamos conhecido. Portanto, um beijinho grande, Sara. E a Sara está neste momento numa outra reunião e está para outra reunião em off para estar aqui connosco. É um espetáculo. Também é uma página a seguir, quem tiver interesse. Obrigada. Então, Sandra, bora lá, vamos a isto. Vamos a isto, e o nome das nossas lives é De Dentro para Fora, dar voz às emoções. E o que é isto de dar voz às emoções?
eu acho que tem muito a ver exatamente por aquilo que nós, seja, aqui voltando só um bocadinho atrás, já cheguei a esse ponto. Nós somos diferentes, como estávamos aqui, a minha história, eu era daquela de saltar a tampa e de sim, de perder a razão porque explodia, porque falava como não queria, depois ficava a sentir-me extremamente mal. E isto é uma parte da população que tem esta forma de não lidar, não saber lidar com as emoções, e há outra que é mais como a Hilda, que eu também conheço muita gente que parece que está tudo bem por fora, que não explodem, não, mas por dentro há esse engolir aquilo que sentem e que muitas vezes, e as pessoas que eu conheço são assim, Hilda, podes-me dizer, também fazes parte, de não salta a tampa, não é aquela explosão externa como eu que saía com alguma frequência, mas depois normalmente este tipo de pessoas tem tendência, quando a tampa salta, tende a ser ainda com mais coisas guardadas, não? Também salta, assim? E salta com a pessoa errada. Exatamente. Não tem nada a ver. Nós passámos, por exemplo, um dia caótico no trabalho. O chefe azucrinou-nos o juízo, o colega não fez aquilo que nós pedimos, o trânsito estava terrível e nós, para bem do Estado Social, do Estado do Trabalho, manter a calma, vamos lá. Chegamos a casa, o marido ou o filho diz-nos alguma coisa e nós, puf, vai tudo, e depois cria-se um outro problema. Portanto, é preciso nós precisamente termos esta. Primeiro de tudo, é super importante nós conhecermos-nos a nós. Nós percebermos como é que eu me estou a sentir neste momento. Segundo a segundo, como é que eu me estou a sentir? E como é que eu posso melhorar a minha forma de sentir? Porque o saltar a tampa são reações que nós temos e que são devidas muitas vezes a maus entendimentos, a coisas que nos são ditas e que nós não interpretamos da forma que a pessoa nos quer dizer. Às vezes tem a ver com o conteúdo, portanto, com aquilo que nos é dito, outras vezes tem a ver com a forma como nos é dito. E tanto de uma forma como de outra, nós temos que perceber, espera lá, porque é que eu neste momento estou a reagir assim? Porque não interessa o que é que a outra pessoa disse ou deixou de dizer ou a forma como disse. Isso não tem grande importância. O importante mesmo é nós percebermos como é que eu estou a reagir perante aquilo que a outra pessoa nos está a dizer. Porque o trabalho não é reagir, mas agir. Então como é que nós vamos agir? Não é? Sem dúvida. Porque esse saltar à tampa é uma reação. Nós não pensamos, não é? Exatamente. Tu, enquanto tu trabalhando aqui também muitas emoções das crianças, elas ainda são mais impulsivas, não é? Aqui ainda se torna mais importante ter-se esta consciência dos pais, para que os pais saibam passar isto para as crianças, mas perceberem sempre que uma criança está a ter um impulso menos correto, saber gerir, não é? O que é que tu aqui, que conselhos é que tu aqui dás? É mesmo. Eu acho que acima de tudo vai sempre começar connosco, porque a forma como nós lidamos com as nossas emoções é o que vai ensinar os nossos filhos. Também há aqui aquela questão de temperamentos e com a minha mais nova, não é? Aquela coisa assim, o meu mais velho era completamente diferente, que muda muito a forma como nós lidamos com as coisas que nos acontecem. Mas nós, pais, somos o maior exemplo que os nossos filhos podem ter da forma como lidar com as emoções, com aquilo que sentimos. Ninguém vem ensinado. E muitas vezes nós cobramos das crianças coisas que nós próprios não conseguimos fazer. Nós mandamos uma criança calar-se muitas vezes com um grito. E somos incoerentes sem termos essa consciência. E que a nossa vontade também é dar-vos essa consciência, fazer pensar assim, espera aí, eu adoro quando alguém me diz, eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Para mim, é essa a minha missão. Ou a primeira etapa da missão é realmente mudar esta consciência de perceber assim, eu não tinha ideia, eu faço isso, eu não fazia a mínima ideia. É importante nós percebermos, e vai no seguimento do que estás a dizer, é importante nós percebermos que antes de verbalizarmos por palavras, já estamos a verbalizar com o corpo. A comunicar, exatamente. Já estamos a comunicar com o corpo. E muitas das vezes basta um olhar, uma expressão facial. Aconteceu muitas vezes
eu chegar a casa e isto tinha a ver depois com a forma como a minha mãe agia, reagia e tudo mais, eu só de olhar para ela, eu ficava mais bem disposta ou menos bem disposta. Exatamente. Porque eu conseguia perceber, ela não precisava dizer absolutamente nada, mas na cara dela eu conseguia perceber se ela estava para ralhar ou se estava para rir e para falar. Como eu, transparentes, que aquilo que sentem está espelhado, que E as mesmo quando não crianças, querem. muitas das vezes, os filhos, muitas das vezes, só estão a reagir à nossa forma de comunicar. Não tem nada a ver com aquilo que nós estamos a dizer. Não, tem a ver com a forma como nós estamos a comunicar pelo corpo. E depois sim vem as palavras. As palavras são só o. Uma pequena percentagem da comunicação. Exatamente. Portanto, nós temos que ter esta consciência que em relação aos filhos temos essa percepção, mas em relação aos adultos é exatamente a mesma coisa. Nós estamos num local de trabalho, o chefe diz-nos para fazer alguma coisa. Há sempre diferentes formas de pedir as coisas. Se ele me pedir de uma forma tranquila, em que me transmita a mim vontade de fazer, eu faço na boa. Se ele chegar ao pé de mim com 3 pedras na mão, oh meus amigos, Como eu reconheço. a coisa está complicada. Portanto, para dizer que salta-nos a tampa muitas das vezes, nós temos que perceber porque é que nos salta a tampa. O que é que está dentro de mim que me faz reagir desta forma. E agora, tendencialmente, as pessoas dizem assim, eu reajo assim porque aquela pessoa é uma estúpida. Porque aquela pessoa veio falar comigo com 4 pedras na mão, ou 7 pedras na mão. Porque ele disse-me aquilo e não tinha nada que dizer. Ok, está tudo certo. Mas o que é que tu podes fazer para não reagir? Porque aquilo que o outro fez, nós não temos que fazer absolutamente nada. Zero. Ela fez, está feito. Agora, eu posso fazer em relação a mim. O que é que eu posso fazer para não reagir? É que eu lido com isso. E então, nas situações, o que eu costumo fazer é, das duas uma. Eu até estou bem disposta, tranquila, e pergunto, mas afinal de contas tu estás a dizer isso porquê? Ou estás a agir assim porquê? O que é que tu queres? O que é que tu queres de mim? Pronto, isto é uma das possibilidades. Ou então, se a forma como a pessoa falou me irritou profundamente, eu ia respiro fundo, penso para mim, pá, eu mereço calma, eu mereço paz, vamos lá. Eu respiro profundamente e digo, está bem, quando for oportuno nós falamos. Eu agora não te vou responder. E depois penso com calma, tento perceber porque que eu reagi assim, porque sempre que nós, de alguma forma, temos reações de raiva, em que nos sentimos também ressentidas, em que nos sentimos magoadas, isso quer dizer apenas que está dentro de nós uma lembrança, uma memória que nos remete para uma ferida que não está curada. Completamente. Ainda alguém, em algum momento, nos fez sentir assim e aquela pessoa específica, aquela situação específica está-me a levar para essa memória. E eu só preciso de perceber o que é que está a acontecer, tentar superar para depois, efetivamente, numas próximas vezes, eu não precisar de entrar em stress. Porque patrões, se a coisa correr bem, é para durar por uns anos, não é? Companheiros de vida, se a coisa correr bem, também é para durar uns anos. Os filhos também é para durar para a vida toda, não é? Exatamente. Possível. Portanto, parte de nós sabermos gerir estas emoções e levarmos as coisas a bom porto. É verdade. Tu falaste de duas coisas que eu quero pegar, que é respirar fundo, e eu, como mal feitio que eu era, eu dizia assim, respirar fundo nem até 100, e eu lembro-me de conhecer outras pessoas que também diziam isso, mas há uma questão entre respirar fundo e contar até 10, e há o contar e respirar fundo, que é isso que hoje em dia que eu faço e que consegui, porque também não é fácil, é uma questão de treino,
Ao princípio a tampa já saltou e a gente disse, ops, Sim. não era suposto eu ter dito isto, mas é uma questão de treino mesmo, e é o respirar fundo com calma, contar e respirar fundo, que é isso, porque quando nós estamos dominados pelas emoções, é como se, e isto é como a criança, e há um livro que eu adoro e que recomendo sempre aos pais, que é o cérebro da criança, e que é fenomenal, que explica a diferença entre a parte de cima do cérebro e a parte de baixo, como se sendo a parte que já nascemos com ela desenvolvida, a parte das emoções, nós já nascemos, ninguém nos ensina a sentir. A parte de cima do cérebro é aquela parte então que precisa sim de ajuda para desenvolver, que são as estratégias e a parte mais racional, por assim dizer. E é isso que nós precisamos desenvolver as estratégias para lidar, e quando estamos dominados por uma emoção, esquece, a escada do andar de baixo para cima é como se não existisse. Então precisamos treinar isso. Deixa-me só acrescentar à tua técnica algo que é super importante, na minha perspectiva. Para ti é respirar fundo e contar até 10 ou até 100. Mas há algo que precisa ser acrescentado, que é mentalizar que só por agora eu estou calma. Exato. Só por agora eu mereço paz. Só por agora eu respondo mais tarde. E porquê o só por agora e o porquê a frase? Porque as nossas emoções são baseadas no discurso interno que está dentro de nós. Completamente. E nós precisamos de criar um novo discurso. E o só por agora é super importante, porque eu estou a dizer a mim mesma que neste momento eu vou estar calma. Daqui a bocado eu posso disparar. Daqui a bocado a tampa pode-me saltar. Mas só por agora, neste momento, eu vou me manter no meu centro. E isto faz com que nós, pouco a pouco, vamos educando o nosso próprio cérebro, o nosso próprio diálogo interior, para efetivamente conseguirmos ter um controle cada vez maior. E ainda há outra coisa que eu também, já agora acrescentando, que eu também comecei a usar ainda no banco, que é, eu tenho direito de me sentir assim. Acho que depois era aquela coisa que eu ficava a sentir mal, e depois não esquecia, e então eu tenho direito de me sentir assim também, ok. E há aqui várias outras estratégias que a gente quer partilhar, mas o intuito desta live é durar entre 15 a 20 minutos no máximo. E como já estamos a chegar aos 18 minutos, nós queremos dar-vos mais estratégias para lidar com este saltar a tampa, mas têm que nos acompanhar na próxima quarta-feira. Pode ser? O que vos diz? O que dizem? O que vos parece? Porque realmente há muito a dizer, mas nós também sabemos que o tempo cada vez é mais curto, há muita coisa a lutar pela nossa atenção. Portanto, o nosso convite é que de hoje a 8 dias, à 1 da tarde, hora do almoço, são aqui 15 minutos que não pedimos mais, e prometemos que trazemos mais estratégias para lidar com esta história de saltar a tampa. Nossas páginas. Vai ao Viver pela Vida, vai ao Growing Together. Está aqui o alguém que acha que poderia estar. Está aqui o Francisco Nest Point, que faz uns brindes espetaculares que eu aconselho vivamente. E já me segue, mas não segue a Sandra certamente, portanto, bora lá seguir a Sandra. Um beijinho, até quarta. Esperemos que tenha valido a pena. Deixem os vossos comentários, gostaram, valeram a pena estes 18, 20 minutos, e contamos convosco para a semana. Obrigada. Obrigada.